Se estou sempre doente, vários problemas de saúde, mas graças a Deus não é nada grave, pode ser algo espiritual? Como saber e acabar com isso? Pode ser algo espiritual. E aí isso tem que compreender, e a gente também tem que entender que, às vezes, digamos assim, são certas situações que a gente usa como elemento equivocado de reeducação. Porque para eu poder me reeducar perante a lei divina, eu não preciso passar pela dor. Eu preciso entrar pelo processo do equilíbrio. E aí diz os espíritos falam claramente, a sede de todo problema está no espírito. Quando há uma desarmonia, e essa desarmonia ela vai descendo, imaginemos uma cobertura. E essa energia ela vai densificando, vai baixando, até chegar aonde, Laelda? Aonde o nosso comprometimento kármico no corpo físico tenha mais necessidade da reeducação. Uns têm problema na enxaqueca, outros têm problema cardíaco, outros têm problema na área gástrica. E aí, por aí vai. É aonde? É o campo, é a área de fragilidade. E aí se manifesta essa energia, esse pensamento. Aquela frase que se diz, mente insana, corpore insana, está correta. É por aí. Então, mas é muito difícil? É difícil. Por quê? Porque a gente não consegue introjectar, colocar dentro da nossa estrutura essa situação. Muitas vezes, a gente já comentando aqui, a gente conheceu uma pessoa que ela vivia tendo enxaqueca. É enxaqueca direto. Aí eu disse, olha, o teu conteúdo de enxaqueca tem conteúdo emocional. Ah, não é alimentação? Não tem nada a ver com alimentação, tem conteúdo emocional. Você passa por um problema que consciencialmente você não concorda, você não aceita. E aí o que acontece? O inconsciente ele estoura a situação e ao estourar vem o problema. Vem que problema? Na área que você tem mais comprometimento. Qual é a área que você tem mais comprometimento? A área neurológica no campo cerebral. Só para tentar entender, Rogério, o que eu estou colocando. Às vezes, isso é de imediato o problema? Não. A manifestação física é imediata? Não. Eu vou dizer o que. E isso está gravado, foi ele que disse. Tá certo? Ele chegou, estava com um problema cardíaco seríssimo. A mentora dele diz assim: você sabia que um problema cardíaco são pessoas são pessoas rancorosas? Ah, sabe, mas eu não sou rancoroso. Eu só estou dizendo o que ele disse, tá certo? Você é uma pessoa rancorosa, você guarda mágoa, você guarda ressentimento. Converse com a sua memória, com o seu inconsciente. Aba o clichê, por que você guarda mágoa, por que você guarda mágoa? E aí, em suma, ele despertou, ele percebeu que ele é uma pessoa rancorosa, que é uma pessoa que guardava mágoa, ressentida. Aí o que foi que aconteceu? Ele narra que na década de 60 houve um processo que envolveu ele numa calúnia e o atingiu. E ele disse, se fosse para provocar uma celeuma desse porte, né, que eu tivesse desencarnado. Não é porque ele pensou uma vez, o pensamento foi contínuo. Né? Aí o que foi que aconteceu? 15 anos depois, Rogério, ele estoura o problema cardíaco dele. Quando ele se autoanalisou e se autotrabalhou, percebendo, sem entrar no campo da justificativa, se aceitando, vendo como apresentava a situação, ele diminuiu a quantidade de medicamentos. Ele tomava vários medicamentos broncodilatadores, vasos construtores, vários. Se reduziu a 2. Eu não estou falando de ninguém, não, senão de Valdo Pereira Franco. Foi ele que fez. E isso tem na live, tem uma palestra dele sobre isso. Porque a mente, quando você detona uma situação, ela vai. E aí, então eu posso ter um problema espiritual, eu posso mudar? Pode. O grande é assim, a expressão que a gente tem que entender, vocês já prestaram atenção que a gente só se detém no efeito? A lei de causa e efeito. O que é que a gente... é meu karma.
Ah, eu estou pagando de vidas passadas. Ah, eu estou sofrendo porque eu fiz isso lá atrás. Mas você não tem a causa? Qual é a causa? Você trabalhar ela agora para que amanhã mude. Por que você só se detém no efeito? Trabalhe com a causa que você tem para modificar o amanhã. E aí tem uma frase de Emmanuel. Emmanuel coloca isso claramente. E aí está no Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidado, que nem tudo tem relação às vidas passadas. Causas atuais das aflições. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Então, eu tenho que analisar uma coisa e a outra, analisar a situação pretérita ou atual, trabalhar, né? Trabalhar através de quê? Ter a consciência, o que eu disse no início, assim, admitir meu lado sombra. E admitindo meu lado sombra, pegar o evangelho e dizer, vamos iluminar. E aí, só para encerrar, já assim, sabe, olha, eu vou dizer uma coisa para todos nós. A gente tem guia, sabe por que a gente tem guia? Sabe por que eu, você, cada um de nós, Rogéria, tem anjo na guarda? É porque a gente não sabe usar a lei de Deus que está dentro de nós. A gente é iluminado pelos outros. Quando a gente for luminoso, eu não preciso de guia. O meu guia é a própria lei divina que está dentro de mim. Agora bote bilhões, quinquilhões e trilhões de reencarnações para a gente entrar nesse processo harmônico. Tá bom? Pessoal, então, quiser contribuir, ô Eduardo, fica à vontade. Aqui é a última pergunta para a gente já. Eu vou ser bem breve aqui, Alexandre, é porque a vida moderna ela nos traz pressões psicossociais, né? Essas pressões elas nos desajustam, elas nos desanimam. Então essa é a vida moderna ao qual nós estamos neste momento. E não é fácil termos aí o nosso emocional equilibrado. Todos nós temos aí momentos em que achamos que estamos equilibrados e nós temos momentos em que nós vivemos turbulências, em que o nosso emocional ele se desajusta. Mas Sócrates deixou uma frase no Oráculo de Delfos, eu sempre falo isso aí aqui, que é aquela frase que fala assim: conhece-te a ti mesmo. Quando nós vamos nos conhecendo por dentro, aí nós vamos nos equilibrando. Aí fica mais fácil da gente bloquear esses males, né? Bloquear a interferência de espíritos irmãos nossos mais inferiores. Mas eu falo uma coisa, o nosso presente ele está ligado ao nosso passado, mas o nosso futuro também estará ligado ao nosso presente, né? Porque isso é lei de Deus. Então, quanto mais bem eu fizer agora, quanto mais eu ajudar, mais caridade, mais luz eu criarei em torno de mim e com certeza eu receberei aí, conseguirei iluminar aqueles que estão ao meu lado, que estão no meu caminho, como disse aí o nosso irmão.